Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí mais uma vez, para a nossa aula de cálculo. Eu novamente agradecer a vocês pela paciência, pela compreensão, de estar se resguardando em seus lares e principalmente protegendo a sua saúde e seus familiares, que nesse momento para nós é o único remédio que nós estamos tendo, Vamos dizer assim. Mas nós vamos tocando a nossa disciplina, espero que vocês estejam acompanhando, os conceitos que nós estamos estudando, e a gente vai tentando aí da melhor maneira possível fazer com que vocês possam assimilar esse conteúdo aí com mais facilidade. Bom pessoal, o que nós vamos estudar hoje na nossa aula? Na nossa aula hoje nós vamos tratar das regras de derivada ou regras de derivação, tá? E derivar de uma função composta, que a gente também vai tratar como a famosa regra da cadeia, ok? Para a gente trabalhar esses conceitos de hoje, eu vou retomar rapidamente alguns conceitos que nós vimos na aula passada. Dentre eles, pessoal, a definição de derivada que tem que estar sempre em mente, tá? Na cabeça de vocês. Você está sempre com ele registrado aí no HD de vocês. Toda e qualquer função que seja possível de ser derivada ou que é diferenciável, em relação à variável de domínio, ela é ou pode ser calculada por esse limite, por essa equação que nós temos aí. Tá? Tanto é que eu mostrei para vocês isso na nossa aula passada. Por que eu estou falando isso aí? Porque nós vimos até então só derivadas de funções algébricas, funções polinomiais. E nessa aula a gente vai trabalhar com outras funções, como função seno, função cosseno, função logaritma, função inversa, função exponencial. Mas deixar claro para vocês que todas as derivadas que eu apresentar para vocês, todas elas partiu ou foi definida a partir dessa equação de recorrência que vocês estão visualizando aí, que nós trabalhamos na aula passada. Tudo bem? Bom, para a gente recordar então, pessoal, vamos lá. Vamos recordar algumas coisas que nós vimos na aula passada. Primeiro, regra da potência. O que a regra da potência nos diz? Nos diz o seguinte: se você tem uma função potência, para você derivar, você multiplica o expoente pela base e subtrai uma na unidade. Que foi o que nós fizemos aqui. Ó. Derivada de x ao cubo, ou a função f de x igual a x ao cubo, é f' de x, que é igual a 3x quadrado. Regra da homogeneidade. Nós temos uma constante multiplicando uma função, então a derivada dessa função vai ser igual a quem? A constante multiplicada pela derivada da função. Então nós temos aqui assim, ó, uma função d que é igual a uma constante k multiplicando uma função g. Eu posso retirar a constante, calcular a derivada de g e depois multiplicar. Que na verdade é o que a gente faz aqui. Ó. Por exemplo, eu tenho g de x igual a 3x à quinta. Eu posso retirar esse 3, calcular só a derivada de x à quinta, que, olha só aqui, pessoal, é 5x, 5x elevado a 5 menos 1. Pessoal, aqui é menos, tá? Eu coloquei um vezes, mas é menos, tanto é que foi corrigido aqui na frente. Então, ficaria 3 vezes 5 vezes x elevado a 5 menos 1, que vai dar 15x à quarta. Derivada da função constante, nós já comentamos na aula passada. Se você tem uma função e os dados dessa função, ou os fatores dessa função, não dependem da variável de domínio, no nosso caso de estudo aqui o x, essa função é uma função constante. E a derivada dessa função vai ser sempre igual a zero. Regra da identidade, se você tem uma função x elevado a 1, a derivada dele é 1. Se você tiver a derivada de 5x, a derivada vai ser 5. A derivada de 10x vai ser 10. A derivada de 1 milhão de x vai ser 1 milhão. E aí, é claro, pessoal, depende da variável. O que importa é, se eu estou analisando a função x, y ou z e o expoente dela é igual a 1, a derivada dela vai ser igual ao coeficiente, tá? O coeficiente dessa variável. Então, o coeficiente que nós temos aqui é 1, derivada vai ser 1. Se fosse 5, a derivada seria 5. E aí, reforço o que eu comentei na aula passada, não sou obrigado a aplicar as regras de derivação, ou essas diferenciações básicas, ou técnicas de derivação. Ok? O que vai acontecer é que vai ter momentos que eu preciso fazer isso para que eu possa facilitar os meus cálculos. Mas isso é uma particularidade. Nós vamos ver agora, hoje,
duas regras de diferenciação ou derivadas, que é a regra do produto do quociente, que você vai ter a possibilidade de aplicar, de escolher ou não, mas vai ter momento que você não vai ter como sair. Você obrigatoriamente vai ter que aplicar elas. Mas isso depende de caso a caso. Assim como vocês viram nas regras de potência, de radiciação. Existem momentos que dá para você resolver sem utilizar aquelas propriedades. Mas em outros momentos você acaba tendo que aplicar isso aí. Ok? Uma das regras de derivada ou diferenciação que nós vimos foi a derivada da soma. Nós vimos na aula passada. Então, a derivada da soma, tá, pessoal? Se você tem uma função e ela é igual à soma de duas funções, a derivada dessa função, então, vai ser igual à soma das derivadas das funções. Aqui eu só mudei a nomenclatura, então eu tenho uma função f de x e essa função é igual a g de x mais h de x. A derivada da função f nada mais é que a soma da derivada de g mais a soma da mais a derivada de h. Se você tivesse mais uma função aqui, w de x, você teria mais a derivada de w da função. Beleza? Então a gente diz que a derivada da soma é a soma das derivadas. Ok? E nós vimos esse exemplo aqui na aula passada. Então eu tenho a derivada de f de x igual a 3x à quinta mais 2x quadrado. Então se você calcular a derivada, vai ser quem? Vai ser a derivada de 3x à quinta, que é 4. 3 vezes 5 vezes x à quarta, mais a derivada de 2x quadrado, que é 2 vezes 2 vezes x, que dá 15x à quarta mais 4x. E aí, essa derivada da soma, se você mudar aqui o sinal de adição para subtração, ela também vai obedecer a mesma condição. Imagine que aqui fosse no lugar do mais, entre o 3x à quinta e o 2x quadrado fosse um menos, o que ia mudar é que aqui também seria menos. Então eu posso reforçar para você o seguinte, que a derivada da soma ou da diferença de duas funções, ou mais funções, é igual à soma ou diferença das derivadas dessas funções. Novamente, eu sou obrigado a aplicar? Não. Se for possível resolver sem utilizar, beleza. O que acontece é que em alguns casos você vai ser obrigado a aplicar ou não, né? Aí que eu acabei de falar para vocês. E se você aplicar, você acaba aqui resolvendo de uma maneira mais tranquila. Tá ok? Vamos lá, pessoal. Então, qual seria a nossa próxima propriedade derivada? Que é a derivada do produto. Então, vamos pensar que eu tenho aqui a derivada do produto de duas funções. Veja que a minha função d, tá? Uma função qualquer que eu tenho, é igual à função g vezes h. Eu até coloquei, ó, a função f é a função g vezes h. Beleza? Como é que eu posso calcular a derivada da função f? Então, olha só, pessoal, vou usar essa nomenclatura aqui embaixo, que teoricamente ela é mais tranquila, tá? Então, veja, temos que a derivada de f vai ser a derivada da primeira, que eu chamei de g, vezes a segunda sem derivar, que é h, mais a primeira sem derivar, g, vezes a derivada da segunda. Então, não vai mudar nunca. Basta você identificar quem é a sua primeira função e quem é a segunda. Então, a derivada do produto nada mais é do que o quê? A derivada da primeira, vezes a segunda sem derivar, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. Vamos ver como é que seria isso aí, pessoal? Veja só. Eu tenho essa função aqui, ó, f de x igual a 7 mais x ao cubo, vezes x ao quadrado sobre 3 mais 2. Vamos pensar aqui comigo, pessoal. Essa função, que é o produto dessa primeira parte aqui com a segunda, nesse caso específico, eu posso aplicar a distributiva, que é você fazer o famoso chuveirinho lá de vocês, né? Multiplicar isso aqui, os fatores. Então, pessoal, aplicando a distributiva, como é que vai ficar isso aqui? Eu vou multiplicar 7 vezes x ao quadrado sobre 3 dá 7x quadrado sobre 3. 7 vezes 2 deu 14. X ao cubo vezes x ao quadrado sobre 3 dá x à quinta sobre 3. X ao cubo vezes 2 deu 2x ao cubo. Beleza, multipliquei. Então agora eu vou calcular a derivada. Quem que é a derivada dessa função? Vai ser 14x sobre 3. Derivada de 14 é 0. Ah, por que deu 14x sobre 3? Lembra, pessoal? 2 vezes 7, 14x sobre 3. Derivada da constante, que é 14, é 0. 5 vezes 1, 5x à quarta, sobre 3, mais 6x quadrado. E aí, só reorganizando isso aqui, tirando o mínimo, cheguei nesse valor. Beleza? Joia. Agora, nesse caso específico, foi possível fazer a distributiva, fazer a multiplicação. Mas vamos supor que não fosse possível, né?
eu tenho que aplicar a derivada utilizando qual definição? A derivada do produto. Então, veja só, vou fazer isso. Então, veja só, pessoal, ó, o que nós fizemos aqui? A derivada de f de x vai ser a derivada da primeira. Quem é a primeira? 7x ao cubo. Qual que é a derivada de 7x ao cubo? De 7 é 0, de x ao cubo é 3x quadrado. Está aqui. Vezes a segunda sem derivar. Ó, repetir a segunda. Mais a primeira sem derivar. Está aqui. Vezes a derivada da segunda. Derivada de x ao quadrado sobre 3 vai ser 2x sobre 3. Derivada de 2 é 0. Está ali. Só reorganizando isso aqui, pessoal. Aplicando a distributiva, multiplicando e somando o que for possível. Olha, veja que nós chegamos na mesma resposta. Tá vendo? Olha, é a mesma coisa. Bom, reforço novamente. Existem funções que dá para você fazer a distributiva e calcular a derivada depois, mas existem funções que isso não é possível. E se isso acontece, quer dizer que você só pode resolver a derivada dela aplicando a definição, que nada mais é como? Derivada do produto é a derivada primeira, vezes a segunda sem derivar, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. Jorge, mas eu tenho que desenvolver isso aqui até chegar no final aqui. Pessoal, aí é questão de como você precisa ter os seus dados, tá? Se você fizer só essa primeira parte que está em destaque no quadrado vermelho, você automaticamente já calculou a derivada. Tanto é que se você pensar assim, eu vou calcular a derivada para x igual a 2. Se você substituir no final aqui, ó, ou substituir aqui nesse início que nós fizemos, tá vendo? Ó, esse último quadrado vermelho ou no primeiro, a resposta vai ser a mesma. Agora, se você precisa resolver mais ou simplificar mais fatores, aí você tem que desenvolver. Ok? Então, para as nossas aulas, eu vou ser bem sincero para vocês. Se vocês só aplicarem a definição aqui, ó, chegou essa primeira parte, a derivada está calculada. Se eu falasse, calcula para mim a derivada dessa função para x igual a 3, você viria aqui em 3x quadrado vezes x ao quadrado sobre 3 mais 2. Nesse primeiro quadrado que nós temos aqui, ó, substituir o 3, a resposta que você ia ter é a mesma que está aqui. Okay? Então, a questão de você desenvolver isso aí vai depender da necessidade que você precisa de simplificar valores. Tudo bem? Então, pessoal, recordando, derivada do produto é quem? É a derivada da primeira, vezes a segunda sem derivar, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. Como é produto, e aqui veja que na forma nós temos uma adição, tanto faz você chamar a primeira, né, se você inverter isso aqui, não vai ter problema aqui em cima. Mas já no quociente, que a gente vai ver logo agora, isso é importante. Ok? Então vamos lá, pessoal. Derivada do quociente. Vamos pensar agora que você tem uma função f de x, ó, aqui, e ela é uma função f de x, ela é igual a uma função g dividido pela função h. Como é que eu posso calcular a derivada? Então agora aqui você tem que identificar quem você vai chamar de primeira ou de segunda. Tá? Então, na verdade, nesse caso da derivada do quociente, a primeira é a função do numerador e a segunda é a função do denominador. E como é que eu posso calcular essa derivada? Bem simples, olha só. Derivada do quociente é a derivada da primeira, então a derivada da função g, olha aqui, g', vezes a segunda sem derivar, a função h, menos a primeira sem derivar. O que é a primeira? Que eu chamei g, a primeira é a função do numerador, vezes a segunda, a derivada da segunda. Isso tudo sobre a segunda ao quadrado. Então, veja que essa derivada do quociente, a ordem primeira e segunda, ela tem que ser obedecida. Primeira numerador, segunda denominador. Então, derivada do produto é quem? É a derivada da primeira, vezes a segunda sem derivar, menos a primeira, vezes a derivada da segunda, sobre a segunda ao quadrado. E aí, lembrando que primeira, função numerador, segunda, função do denominador. Vamos ver um exemplo? Eu tenho a função, olha, f de x igual a x ao cubo menos 2 sobre x ao quadrado mais 3. Bom, a exemplo da função da derivada do produto, se for possível você simplificar numerador por denominador, de tal forma que o denominador não apresente mais da variável, beleza, você pode fazer isso e calcular a sua derivada normal. Mas isso vai ser muito, assim, esses casos vão ser raros. Então, na derivada do quociente, eu vou dizer para vocês que 99,9% dos casos vocês vão ter que aplicar a regra do quociente, que é essa que está aqui em cima. Então vamos lá. Quem que eu vou chamar de primeiro?
primeira é x ao cubo menos 2. Quem que é a segunda? X ao quadrado mais 3. Então, olha só, o que nós podemos... Então, pessoal, vamos lá. Então, já identificamos quem que é a primeira e quem que é a segunda. Vamos aplicar a propriedade da regra do quociente, que é bem simples. Acompanhe comigo. Então, veja. Vamos lá. Calculando a derivada dessa função do tipo quociente. Então, eu vou pegar. É a derivada da primeira. Quem que é a primeira nossa? 3 é x ao cubo menos 2. Quem que é a derivada disso aqui, pessoal? Não vai dar só 3x quadrado, porque a derivada de menos 2 é zero? Vezes a segunda sem derivar. Veja que eu repeti a segunda, ou a de baixo, né? Menos a primeira sem derivar. Olha lá. Vezes a derivada da segunda. Derivada de x ao quadrado é 2x, derivada de 3 é zero, está lá. Sobre a segunda ao quadrado. Bom, novamente, pessoal, exemplo da derivada do produto, veja só. Aqui você calculou a derivada. O que você pode fazer mais aqui é a simplificação, aplicar distributiva e tudo mais. Então, eu preciso fazer mais? Bom, no meu caso, na nossa disciplina, hoje, se você tiver calcular isso aqui, você calculou a derivada para mim. Tá ok? Eu não vou querer que vocês desenvolvam isso aqui, mesmo porque isso aqui é a matemática básica e se vocês precisarem, vocês já têm conhecimento para isso. Mas eu vou só demonstrar para vocês como é que ficaria isso aqui de uma forma simplificada. Pronto, chegaríamos a esse valor, que eu ainda poderia decompor, desenvolver esse produto notável aqui embaixo. Então veja, se você substituir um valor para x aqui nesse primeiro quadrado nosso, vermelho, em destaque, ou esse mesmo valor nesse último, a resposta é a mesma. Então a derivada de uma forma geral, vamos dizer assim, é essa primeira, e de uma forma simplificada é essa. Qual que eu preciso? Eu não sei qual é a situação que vocês vão se encontrar. Às vezes vai chegar um momento que você vai ter que fazer esse desenvolvimento para você simplificar a sua expressão. E aí, consequentemente, conseguir anular algum valor que está ali te dificultando realizar esses cálculos. Ok? Então, a exemplo da derivada do produto, quando você aplica a propriedade, automaticamente você calculou a derivada. Se você voltar lá na derivada do produto ou aqui na derivada do quociente, essa primeira parte está calculada. Desenvolver isso aqui vai depender da sua necessidade. Ok? Eu sou obrigado a aplicar as regras de derivação do produto quociente? Não sei. É aquilo que eu falei para vocês. Existem funções que nos permitem fazer esse cálculo sem ter que aplicar a propriedade. Existem funções que não. Essa aqui do quociente em específico, não. Por quê? Porque eu não consigo simplificar essa função. X ao cubo menos 2 e x ao cubo mais 3, eu não consigo simplificar ela para que o meu denominador, vamos dizer assim, a variável do denominador, ele venha a desaparecer ali. Tá ok? Então, derivada do produto, recordando, derivada do produto é a derivada primeira, vezes a segunda sem derivar, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Derivada do quociente, derivada primeira, vezes a segunda sem derivar, menos a primeira, vezes a derivada da segunda sobre a segunda ao quadrado. Lembrando que, tá, pessoal, no do quociente, primeira consideramos a função numerador, segunda consideramos a função do denominador. Tudo bem? Bom, pessoal, nós vimos então essas derivadas, né? Essas derivadas de funções aí, regra do quociente, regra do produto. Agora vamos pensar que nós temos uma função que é uma função composta, tá? E aí esse é um conceito que vocês também já estudaram lá no ensino médio. O que é uma função composta? Na verdade, pessoal, toda função você pode considerar ela como composta, tá? Toda função você pode considerar ela como uma função composta. Agora, se isso é necessário, se isso vai te ajudar ou vai facilitar a sua vida no cálculo, aí é outro problema. Por exemplo, eu posso falar que x é seno de x. Seno de x é uma função simples, mas eu posso tratar ela como composta. E aí, pessoal, eu gosto de deixar claro que não existe essa questão de função simples e função composta, tá? Eu só estou falando isso aí para a gente tentar diferenciar, isso daí na hora dos nossos estudos. Então, vamos pensar assim, função simples é aquela função que você já conhece, seno de x, cosseno de x, tangente de x, x ao quadrado, vamos pensar assim. A partir do momento que nós começarmos a pensar essa função de maneira diferente, por exemplo, seno de 2x, cosseno de 5x mais 3, então a gente vai tratar essa função como uma função composta. Tá? Então, reforçando,
E relembrando, não existe função simples, né? Existe a função. E essa função você pode considerar ela como composta ou não, vai depender de como você quer facilitar os seus cálculos, tá? E aí, é claro, quando você tem essa derivada, né, ou uma função composta, e você quer calcular a derivada dela, o que vai acontecer, tá, pessoal? O que vai acontecer? Você vai precisar aplicar, né, um conceito, né, de derivação que a gente chama regra da cadeia, ou derivada composta. E eu vou apresentar isso para vocês pelos dois métodos. E aí você vai escolher. Os dois procedimentos vai chegar à mesma resposta, ok? Os dois procedimentos vai chegar à mesma resposta. O que vai mudar, na verdade, é a nomenclatura ou o formato que você vai modelar o seu cálculo, ok? Então, vamos pensar primeiro aí. Veja, pensa o seguinte, você tem uma função y que é igual a g de u. E aí, pessoal, a sua função u, ela é uma função de x, é uma função f de x. Então, se você tiver a derivada tanto da função g como da função f, então quer dizer que a derivada da função y também vai existir. Ah, mas por que você está falando isso aí, Gelson? Vamos pensar aqui, pessoal. Olha só, eu até coloquei embaixo. Então, a função composta y é igual a g de f de x. Então, eu estou dizendo que a função f está dentro da função g. Como é que eu posso mostrar isso para você? Posso mostrar da seguinte forma, pessoal. Posso mostrar da seguinte forma. É assim. Lembra que eu falei para você da função seno? Eu tenho a função seno e ela é uma função seno de x. A função seno de x, ela é uma função simples, vamos dizer assim, não é? Agora, e se eu pensar a função seno de x quadrado? Como é que ela seria? A função seno de x quadrado? Ela seria uma função composta. Porque eu tenho a função seno e dentro da função seno eu tenho uma função x quadrado. Nossa, mas agora ficou complicado. Como é que eu vou entender isso daí? Vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou apresentar para vocês a nossa definição da derivada da função composta, ou regra da cadeia, e com o exemplo eu acho que vai ficar mais claro para vocês. Vamos lá? Então vamos pensar o seguinte, eu tenho a função y, que é a função g de f de x. Veja que a função f de x está dentro da função g. Como é que eu posso calcular a derivada da função y, se ela é uma função composta? Se você aplicar a nomenclatura da derivada da regra da cadeia, você vai ter que a derivada de y em relação a x é a derivada de y em relação a u, vezes a derivada de u em relação a x. O que isso aqui está querendo dizer, pessoal? Está querendo dizer simplesmente o seguinte. Se você tem uma função composta por duas ou mais funções, a derivada dessa função vai ser igual ao produto das derivadas das funções que compõem. Então, para exemplificar isso daí, olha só o tanto que é simples, tá? A nomenclatura parece difícil de entender, mas quando você resolve um exemplo, fica bem tranquilo. Veja só, pessoal. Eu tenho uma função y igual a x ao quadrado mais 5x mais 2 elevado a 7. Agora pensa comigo o seguinte, se eu tivesse uma função só assim, y igual a x quadrado, eu posso considerar que é uma função simples, x ao quadrado. No nosso caso, se eu considerasse aqui, em vez de ser y igual a x ao quadrado mais 5x mais 2, isso tudo elevado a 7, eu tivesse resolvido só assim, ó, y igual a x elevado a 7. Olha só que função simples, né? Como é que eu derivo x elevado a 7? Não seria 7x à sexta? Só que a minha base não é só o x, tá vendo? A minha base ela é uma função que não é a função simples de x, vamos dizer assim. Novamente, tá, pessoal? Não existe função simples. Eu estou usando essa nomenclatura ou essa condição só para vocês entenderem. Então, como é que eu posso resolver isso aqui? Então, eu tenho duas funções aqui. Ó. Vamos pensar comigo. Eu tenho uma função que depende da potência de 7 e tenho a função da base, que é x ao quadrado mais 5x mais 2.
Como que eu posso resolver isso daí? Veja só, pessoal. Vamos pensar assim comigo. Eu tenho a função u, que é a função externa, vamos dizer assim, a função maior, que seria o u elevado a 7. Agora, quem é a função u? A função u é a função interna, x ao quadrado mais 5x mais 2, que está aqui. Então, eu tenho duas funções. Como é que eu posso calcular a derivada dessa função? A derivada dessa função vai ser o produto das derivadas dessas duas funções. Então, acompanhe o raciocínio comigo, hein? Tá? Olha só, pessoal, tanto que é tranquilo. Se você aplicar a regra da cadeia, vai sair exatamente o que está lá em cima. É a derivada da função y, que é a função u, em relação a u, vezes a derivada da função u em relação a x. Bom, mas o que isso aqui quer dizer? Veja, pessoal, aí fica a critério de vocês, se vocês quiserem usar a nomenclatura da regra da cadeia, que é essa que eu apresentei, ou essa que nós vamos fazer agora, que é a derivada da função composta, a resposta é a mesma. Veja só, pessoal, vamos lá pensar comigo. Qual que é a derivada de u elevado a 7? Derivada de u elevado a 7 não é 7u elevado a 6? Olha aqui, olha aqui. Tá vendo? Agora, vezes a derivada de u. Qual que é a derivada de u? Vai ser 2x mais 5, porque a derivada de 2 é zero. Não foi? Bom, mas nós calculamos, mas quem é o u que nós estamos trabalhando? O u que nós chamamos é quem, pessoal? O u não é essa função que está aqui em cima? X ao quadrado mais 5x mais 2? Olha só. Então, eu só substituí, ó, 7 vezes o u. Quem que é o nosso u? X ao quadrado mais 5x mais 2 elevado a 6, vezes a derivada da outra função, olha só. Então, pessoal, o que eu quero que vocês entendam aqui, tá? Olha só, hein? Quando você tem uma função composta, o que você faz primeiro? Identifica quais são as funções que ela compõe. Então, nesse caso específico, eu tenho duas funções. Eu tenho a função potência de 7 e tenho a base, que é x ao quadrado mais 5x mais 2. E eu posso derivar isso separado. Então, se eu derivar a potência de 7, não vai dar 7u elevado a 6? Se eu derivar x ao quadrado mais 5x mais 2, não deu 2x mais 5? Então, a derivada da função y é o produto disso daqui. Como eu sei que o u vale aquele valor lá em cima, que eu chamei, eu só substituí. Vamos ver um exemplo aqui, mais um exemplo para a gente gravar isso daí. Olha só, pessoal, eu tenho esse outro caso. Y igual a 3x mais 2 sobre 2x mais 1 elevado à quinta. Quantas funções eu tenho aqui, pessoal? Na verdade, eu tenho a função potência de 5 e tenho a função do tipo quociente. 3x mais 2 sobre 2x mais 1. Então, pessoal, identificando essas funções, agora eu vou calcular a sua derivada. Então, veja, se eu identifiquei duas funções, uma de função potência, né, elevada a 5, e a outra, que é a função da base, 3x mais 2 sobre 2x mais 1, então, se eu tenho uma função composta, a derivada dessa função vai ser o produto das derivadas que compõem. Então, vamos lá, acompanha comigo, pessoal. Então, eu tenho a função mestre, vamos dizer assim. A função y é uma função u, eu chamei tudo que estava aqui, ó, dentro do parênteses de u, elevado à quinta. Só que a minha função u, ela depende de quem? Depende da variável x, então eu identifiquei ela do lado. Ó. Então, a minha função u é 3x mais 2 sobre 2x mais 1. Beleza. Então, quem é que vai ser a derivada da minha função y? Vai ser o produto das derivadas dessas funções. Então, pensando comigo, derivada de u à quinta é 5u à quarta. Bom, calculando a derivada agora da função u. Quem que é a derivada da função u, pessoal? Dela. Não vai ser. Isso aqui é uma regra do quociente, ó, tá vendo? Eu tenho uma divisão. Então, é a derivada da primeira. Eu só troquei a ordem, tá, pessoal? A derivada da primeira. Então, derivada de 3x mais 2 é 3, tá aqui, ó. Vezes a segunda sem derivar, menos a primeira sem derivar, está aqui, vezes a derivada da segunda, sobre a segunda ao quadrado. Agora, quem é que vai ser a derivada
da função y num contexto geral? Vai ser o produto dessas duas. Então, ó, derivada da função y é 5 vezes u elevado a 4, que está aqui, vezes a derivada de u, que é essa que nós calculamos do lado. Está aqui do lado. Agora, mas quem é o nosso u? O u é o que nós chamamos lá em cima, então eu só vou substituir. Substituindo isso daí, pessoal, e aí aqui eu realizei, né, o produto, né, a decomposição dos valores nesse fator aqui, ó, ok? Cheguei a esse valor aqui embaixo, simplificando um pouco mais, chegaremos a esse valor. Aí, novamente, eu preciso fazer todo esse cálculo. Cheguei aqui, substituí o U pelo que eu chamei lá em cima, eu preciso de resolver esses produtos notáveis, cai naquilo que eu falei para vocês. Não é necessário, tá? Lá, igual eu falei para você na regra do produto e regra do quociente. Se você chegar aqui, ó, quando você chegou, que você substituiu o valor de U, ok? Você já calculou a derivada. Não se preocupe, você já calculou a derivada. Agora, se você precisar desenvolver isso aqui para simplificar o seu cálculo, aí vai depender da circunstância que você se encontra em seu problema. Então, chegou até esse aqui, ó, 5x, 3x mais 2 sobre 2x mais 1 elevado a 4. E aí, é claro, aqui, ó, dá para você simplificar esses valores, né? Aqui. Então, chegou nisso aqui, você já resolveu o meu problema, tá? E o seu também, ok? Mas e se eu já quisesse, como você fez lá em cima? Identifiquei o U, identifiquei a função Y, calculei. Se em vez de eu escrever aqui nesse segundo quadrado aqui, ó, 5U a quarta vezes esse valor, eu já quisesse colocar aqui, no lugar desse U a quarta, eu já colocasse esse 3x mais 2 sobre 2x mais 1 elevado a 4, e eu poderia parar aqui? Sim, pode parar naturalmente. Por quê? Porque aí você também já calculou a sua derivada. Aqui eu estou fazendo um pouco mais detalhado para vocês. Tá joia? Vamos ver um outro exemplo, pessoal. Eu tenho essa função y igual a x mais 1 sobre raiz quadrada de x ao quadrado menos 3. Bom, vamos só fazer o seguinte. Essa função eu já sei que é uma função do tipo quociente. Eu tenho uma fração. Então eu já sei que eu vou ter que aplicar a derivada do quociente nela. Beleza. Então vamos pensar comigo assim. Derivada do quociente não é a derivada da primeira vezes a segunda sem derivar, menos a primeira vezes a derivada da segunda. Eu vou chamar a primeira, ou né, a primeira para nós é o numerador e a segunda é o denominador. Então, eu só identifiquei separado aqui, pessoal. Ó. Chamei a primeira 1, que é do numerador. Qual que é a derivada dela? É 1, que é a derivada de x mais 1 é 1. Aí peguei a segunda. Quem que é a segunda? A segunda é a do denominador. Raiz quadrada de x quadrado menos 3. Pessoal, nós vimos na aula passada que não tem como eu calcular a derivada de uma raiz, uma função na raiz. Primeiro eu tenho que transformar em expoente. Foi o que nós fizemos aqui, ó. Olha só. Transformei x ao quadrado menos 3 em uma raiz, em x ao quadrado menos 3 elevado a meio. Transformei uma raiz em um expoente racional. Bom, agora eu vou derivar. Como é que eu derivo? Eu pego esse expoente, multiplico a base, volto no expoente, subtrai 1. Não foi? Beleza. Tá vendo que essa função aqui, ó, essa segunda, ela já passou a ser uma função composta, porque eu tenho a função potência de meio e tenho a função da base. Olha eu aplicando a regra do produto aqui, ó. Então foi a derivada da função potência, que é meio, vem multiplicando, vezes x ao quadrado menos 3 elevado a menos meio, vezes a derivada de baixo, ó, de x ao quadrado menos 3 deu 2x. Jóia. Então eu derivei o numerador, derivei o denominador. Como é do quociente, eu tenho que aplicar a regra do quociente, não tem? Então, vamos lá. A derivada total vai ser quem, então, pessoal? É a derivada da primeira, 1, tá aqui, ó. Vezes a segunda sem derivar, tá aqui em cima. Raiz de x ao quadrado menos 3x, menos 3. Ah, eu poderia ter usado essa segunda parte? Não tem problema, tá, pessoal? Fica à vontade. Então, ficou, ó, derivada da primeira, 1, vezes a segunda sem derivar. Menos a primeira, x mais 1. Vezes a derivada da segunda, que é isso que nós calculamos aqui em cima. Está aqui. Sobre a segunda ao quadrado. Então, essa daqui é a derivada dessa função. Ah, e se eu quisesse fazer mais alguma coisa? O máximo que você poderia fazer aqui é simplificar, colocar em evidência. Mas aí, pessoal, cai naquilo que eu falei para vocês anteriormente. Se você substituir o valor de x aqui, nesse primeiro passo,
ou nesse último, a resposta vai ser a mesma. Pode fazer o teste. Tá ok? Bom, então se eu posso fazer isso, então eu posso parar aqui? Então, no caso da nossa disciplina, aqui você calculou a derivada. Em outras disciplinas ou em outros conteúdos que a gente forem abordar, aí você vai ter que desenvolver até chegar nesse segundo passo, para que você possa simplificar alguns valores. Ok? Então veja que essa função aqui, pessoal, foi uma função interessante. Além dela aplicar a regra do quociente, ela ainda tem um dos fatores que foi a segunda, ou a do denominador, que nós tivemos que aplicar a regra do produto, ou a regra da cadeia, que é a mesma coisa. Ok? Beleza? Bom, pessoal, nós vimos derivada então de funções algébricas. Mas existem outras derivadas, outras funções? Sim, eu vou apresentar para vocês aqui, né? Umas nós já vimos, por exemplo, a derivada da constante é zero, derivada de uma constante multiplicada pela função, nós já vimos que é a constante multiplicada pela derivada da função, derivada da soma é a soma das derivadas, derivada da diferença é a diferença da derivada, derivada do produto é a derivada da primeira vezes a segunda sem derivar, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Derivada do quociente é a derivada da primeira vezes a segunda sem derivar, menos a primeira vezes a derivada da segunda sobre a segunda ao quadrado. Isso aqui indiferente se é algébrico ou não. Mas vamos pensar agora em derivada de funções com características diferentes. Por exemplo, pessoal, derivada da função e elevada a x. Tá? Derivada de uma função e elevada a x. Qual é a derivada da função e elevada a x? É e elevada a x. Mas lembrando, hein, que eu estou considerando aqui, novamente, pessoal, não existe função simples, mas eu estou considerando para a gente diferenciar da composta. Aqui é uma função simples, é e elevada a x. Se fosse e elevada a 2x, passaria a ser uma função composta. A gente vai ver um exemplo logo a seguir. Derivada de uma função a elevada a x. Por exemplo, derivada de 7 elevada a x. Então, a derivada de 7 elevada a x vai ser quem? 7 elevado a x ln de 7. Esse e aqui, pessoal, é aquele número de Euler que nós vimos lá no limite, tá? Derivada da função ln de x é 1 sobre x. Derivada de log de x na base a é 1 sobre x ln de a. Derivada da função seno é igual a quem? É cosseno. Derivada da função cosseno é menos seno. Derivada da função tangente é secante ao quadrado de x. Derivada da função cossecante de x é menos cossecante vezes cotangente. Essa ordem não tem problema, tá? Pode ser menos cotangente vezes cossecante de x. Derivada da função secante é secante de x vezes tangente de x, ou tangente de x vezes secante de x. Derivada de cotangente de x é menos cossecante ao quadrado. Outras funções. Derivada de arco e seno é 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado. Derivada de arco e cosseno, menos 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado. Derivada da arco e tangente, 1 sobre 1 mais x quadrado. Mas o que eu quero que vocês entendam, pessoal, é o seguinte. Qualquer uma dessas derivadas que nós vimos novas aqui agora, trigonométrica, logaritmo, função de arco e seno, todas elas saem ou elas são definidas a partir daquele limite que nós vimos lá na aula passada e eu iniciei a nossa aula de hoje. Todas elas partem daí. Beleza? O que vocês vão fazer agora é aplicar. Ah, Jorge, eu vou ter que decorar isso aí? Não, não se preocupe. Tá? Nas nossas atividades que vocês vão fazer aqui, nas atividades que vocês vão resolver, vocês podem utilizar o formulário. No dia da avaliação, a gente vai ter uma avaliação presencial, vocês podem levar o formulário de vocês também. Tá? Mas acredito eu que a gente vai utilizar muito essas derivadas e vocês vão gravar, se eu não vou dizer todas, mas muito, a maior parte delas. Ok? Vamos ver então como é que seria para a gente resolver um problema agora, uma derivada de uma função que não é só a função de x. Então aí, pessoal, uma função que não seja a função aí que dependa só de x quadrado, x ao cubo, né? Vamos pensar numa função que envolve algumas dessas funções que está nesses formulários aqui que eu passei para vocês, tá? Quando eu falo derivadas aqui, alguns livros, pessoal, e até eu mesmo trato em alguns momentos, derivadas imediatas. São aquelas que você já vai direto no seu formulário, ou você já tem na sua mente gravada, e vocês vão utilizar. Acredito eu que vocês vão gravar isso aqui facilmente. Não se preocupe, novamente, né? Não se preocupe que esses formulários,
vocês poderão utilizar eles quando forem resolver as atividades e nas nossas avaliações também, tá? Poderão estar de posse deles. Mas vocês vão gravar quase todos aí, com certeza. Beleza? Vamos pensar então, pessoal, numa função da seguinte forma. Olha aí, eu tenho a função f de x igual a seno de x menos cosseno de x, mais cotangente de x menos secante de x, mais cossecante de x mais e elevado a x. Se vocês me perguntarem como é que é o gráfico dessa função, eu não sei. Mas, se você quiser representar, você joga isso num software, né, alguma coisa que você consiga calcular. O que nos interessa aqui é calcular a derivada dela. Então, o que você vai ter? De posse do seu formulário, ou, né, se você lembrar aí, né, buscando o seu HD memorial aí, vamos dizer assim, você vai calcular a derivada. Então, veja só, acompanha comigo, pessoal. Derivada de seno, se você for lá naquele formulário, é cosseno. Ó, você já pode colocar, então, cosseno, tá aqui. Derivada de cosseno é menos seno, mas menos vezes menos dá mais, então dá mais seno. Derivada de cotangente de x é menos cossecante ao quadrado de x. Então, ó, menos da derivada vezes o mais daqui, dá menos. Derivada secante de x é secante de x vezes tangente de x. Olha ela aqui, ó. Esse negativo é porque tinha negativo lá. Derivada cossecante de x. Bom, derivada cossecante de x é menos cossecante de x vezes cotangente. Mais a derivada da função e, que é ela mesma. Então, isso aqui, pessoal, quando eu falei para vocês, a gente está comentando, né? Isso aqui, vamos dizer assim, é as nossas funções simples. É aquela função que você quer a derivada dela, que ela está lá no seu formulário prontinho. Então, aí você pode buscar lá, ou se você lembrar de memória e colocar. Agora, vamos pensar uma função que envolva esse tipo de funções, mas uma função composta. Veja só, essa função, pessoal, eu tenho f de x igual a seno de x ao quadrado menos cosseno de 2x mais cotangente de 5x menos secante de x ao cubo mais cossecante de 2x ao cubo menos 5 elevado a 2x. Veja que essas funções aqui, esses fatores que estão na minha função, ela deixou de ser uma função composta, não é isso? Ela deixou de ser uma função, ela deixou de ser uma função simples. Agora eu não tenho mais só seno de x, tem seno de x ao quadrado. Eu não tenho mais secante de x ao cubo. Olha, eu não tenho mais cossecante de x, eu tenho cossecante de 2x ao cubo. Então agora aqui eu vou ter que resolver cada uma dessas daqui como derivada composta. E eu resolvi isso separadamente. Tanto é que eu enumerei para vocês. Ó. Enumerei a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, beleza? Então vamos lá. A primeira função que eu tenho é a função seno de x ao quadrado. Pessoal, como é que nós podemos calcular a derivada disso aqui? Veja só, eu vou calcular a derivada da função interna. Agora eu não vou escrever mais aquele u, aquele d, aquela y e tal que nós fizemos no exemplo anterior. Vamos tentar fazer de uma maneira um pouco mais direta para vocês, até mesmo facilitar o estudo de vocês. Então eu tenho a função interna. Quem que é a função interna? É x quadrado. Qual que é a derivada de x quadrado? 2x, está aqui. Vezes a função externa. Qual que é a função externa? A função externa é seno. Qual que é a derivada de seno? Lá no nosso formulário, não é cosseno? Então, veja, ficou 2x, que é a derivada da função interna, vezes a derivada da função externa, que é seno. Então, a derivada de seno é cosseno. Mas eu estou derivando a função externa, seno. Eu vou repetir a função interna, por isso que ficou cosseno de x quadrado. Beleza? Vamos pensar na segunda. Veja, a função é cosseno de 2x. Qual que é a função interna? 2. Qual que é a derivada de 2x? 2, está aqui. Qual que é a derivada da função externa? Cosseno. Qual que é a derivada de cosseno? Não é menos seno? Então vai ficar menos seno de 2x. Aqui ficou negativo porque seria a derivada aqui da função interna, que é 2 positivo, vezes a derivada de cosseno, que é menos seno, então menos seno de 2x. Vamos pensar no outro caso. Cotangente de 5x. Derivando. Derivando a função interna. 5x. 5. Derivando a função cotangente. Não é menos cossecante ao quadrado? Só que vai ser menos cossecante ao quadrado da função interna. Por isso que eu repeti o 5x. O negativo é por causa da derivada de cotangente. Beleza? Então veja que é bem tranquilo. Vamos pensar no outro. Então, pessoal, se nós pensarmos aí, então, nessa quarta função é quem? Essa quarta função para nós é a
secante de x ao cubo. Então, nós temos aí duas funções, se você analisar. Nós temos a função interna, que é x ao cubo, tá vendo? Nós temos a função interna, que é x ao cubo, e a função externa, que é secante. Derivando a função interna, x ao cubo é 3x². Derivando a função externa, secante, não é secante vezes tangente, só que eu derivo a função externa, mas repito a função interna. Então, vai ficar secante de x ao cubo vezes tangente de x ao cubo. Assim como nós fizemos, derivada de cotangente de 5x. Veja, derivei a cotangente e repeti a função interna. Derivada de cosseno de 2x, derivei a função externa cosseno e repeti a função interna, 2x, tá? Então, a gente vai fazer isso daí. Vamos pensar agora. Derivada de cossecante de 2x ao cubo. Da mesma forma, eu tenho duas funções. Eu tenho a função do arco, que é 2x ao cubo, que é a função interna, e tem a função cossecante. Então, derivada de 2x ao cubo, pessoal, é quem? 6x². Derivada de cossecante, não é menos cossecante de x vezes cotangente de x? Bom, menos cossecante de quem? Da função interna, que no nosso caso é 2x ao cubo, vezes a cotangente de 2x ao cubo. Tranquilo? Bom, e a última, que é a derivada da função 5 elevado a 2x. Isso aqui é uma função exponencial de base a. Lembra, pessoal, que a derivada da função da base a é a elevado a x ln de a. Mas veja que o nosso expoente é uma função 2x, não é uma função simples, não é isso? Se fosse só 5 elevado a x, ia ficar quem? 5 elevado a x ln de 5. Mas como a minha função do expoente não é uma função simples, eu tenho que derivar ela. Derivada de 2x deu 2. Vezes a derivada da função potência de base 5. Não é 5 elevado a x, mas quem que é o nosso x no nosso caso? É o 2x. Lembra que eu estou derivando a função de base 5. Então, eu vou 5 elevado a x, que no nosso caso é o 2x, vezes quem? ln de 5. Então, quando você calcula isso, você tem que lembrar que você tem uma função interna e uma função externa. E agora, se nós juntarmos isso daí, como é que vai ficar se nós juntarmos isso aí, pessoal? Veja só, vamos pegar isso agora e vamos trabalhar. Nós vimos que a derivada da soma é a soma das derivadas, a derivada da diferença é a diferença da derivada. Então, a derivada da função f, que vai ser f', vai ser a soma da primeira menos a segunda, mais a primeira menos mais a terceira, né? Menos a quarta, mais a quinta, menos a sexta, que é o que está escrito lá em cima. Então, veja só, pessoal. Então, pessoal, para a gente finalizar esse exercício, o que nós podemos fazer agora? Então, agora é só nós somarmos, né, ou subtrairmos as derivadas, que é o que nós vimos na propriedade da soma e da diferença. Então, veja só, quando você pega a derivada da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta e da sexta função, ou dos sextos fatores que nós separamos aqui, e juntamos eles todos, olha só como que fica a resposta. Então, a derivada de seno de x² é 2x cosseno de x², nós já fizemos. Seria menos a derivada de cosseno de 2x, só que menos vezes menos dá mais, então por isso que ficou 2 seno de 2x. Derivada de cotangente de 5x é menos 5 cossecante ao quadrado de 5x, está aqui. Derivada secante de x ao cubo vai ser quem? Menos 3x ao quadrado secante de x ao cubo tangente de x ao cubo, menos a derivada, a cossecante de 2x ao cubo. A derivada de cossecante é menos cossecante. Então, nós fizemos ali, ficou menos 6x², cossecante de 2x ao cubo, vezes cotangente de 2x ao cubo. E aí, menos a derivada de 5 elevado a 2x, que nós calculamos também, que deu esse valor aqui. Viu só? Então, quer dizer, o que você tem que fazer primeiro? Primeiro, você tem que identificar quantas funções você tem. Se você tem uma soma, você pode calcular separado, igual nós fizemos aqui, e depois você aplicar as propriedades que for cabíveis. Vamos ver um outro exemplo ali, pessoal, para a gente finalizar essas derivadas? Veja só, eu tenho uma função y igual a e elevado a x vezes ln de x. Então, vamos pensar, quantas funções eu posso tirar aqui? Então, veja só, hein, pessoal. Se você pensar na primeira função, na função externa, você tem e elevado a u, ou e elevado a x, mas daí o u nosso vale quem? x ln de x. Joia. Qual que é a derivada da função e?
A função derivada, a derivada da função e elevado a u é a própria função e elevado a u. Mas quem que nós chamamos de u? X ln de x, está aqui. Qualquer outra função que nós podemos identificar? A segunda função é o x vezes ln de x. Só que aqui, pessoal, veja, aqui nós temos um produto. Então, para que eu possa resolver essa derivada, eu tenho que aplicar a regra do produto, que foi o que nós fizemos. Ó. Derivada primeira, que é 1, derivada de x é 1, vezes a segunda sem derivar ln de x, mais a primeira, que é x, vezes a derivada de ln de x, que é 1 sobre x. Isso aqui está lá no nosso formulário. Simplificando, resumiu que o quê? Que a derivada da segunda parte aqui, que eu chamei da segunda função, é ln de x mais 1. A derivada da função y nada mais é que o produto da derivada da primeira função que eu identifiquei, vezes a segunda. Se tivesse 3 funções, vezes a terceira. Se tivesse 4 funções, vezes a quarta e assim sucessivamente. E aí, só substituindo esses valores, olha só como é que fica a derivada dessa função. Y é igual a derivada da primeira, que nós achamos que é e elevado a x vezes ln de x, vezes a derivada da segunda, que nós achamos que é quem? ln de x mais 1. Quando eu falei primeira e segunda, pessoal, é porque eu estou identificando as funções em relação à composição da função mestre, que é y. Tá? Vamos ver outro exemplo? Olha aí, y igual a ln de e elevado a x sobre x mais 1. Então, pensa comigo aí. Quantas funções nós podemos separar aqui? Nós temos a primeira função, que é o ln. Qual que é a derivada da função ln, pessoal? A derivada de ln de u não é 1 sobre u? Mas quem é o u que nós chamamos lá em cima? O u lá em cima é a função interna. Eu chamei isso aqui tudo de u. Então, eu só substituí. Substituindo aqui na derivada e fazendo a divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, nós chegamos em x mais 1 sobre e elevado a x. Então, a derivada de ln de u, quando u vale esse valor, é esse. Agora, nós temos essa função aqui dentro. Ó. Essa função aqui dentro é uma outra função. Então, eu vou chamar ela de 2. Veja, chamei ela de 2. Então, eu tenho a função e elevado a x sobre x mais 1. Qual que é a derivada disso aqui? Veja, pessoal, que aqui nós temos uma regra do quociente, não é isso? Então, como é que eu posso resolver essa regra do quociente? É a derivada da de cima, ou da primeira. Então, a derivada de e elevado a x é e elevado a x. Vezes a de baixo sem derivar, ó, x mais 1. Menos a primeira, que é a de cima, e elevado a x, vezes a derivada de baixo, que é a segunda, que dá 1. Sobre a segunda ao quadrado. Bom, o que nós podemos fazer, pessoal? Agora, a derivada de y lá em cima, então não é a derivada da primeira função que eu identifiquei, vezes a derivada da segunda função que eu identifiquei? Então tá ali. Quando você substitui, vai ficar quem? Então veja só, pessoal. Só vendo, ó, a derivada de ln de u, nós resumimos aqui, aplicamos a divisão de fração, chegamos em x mais 1 sobre e elevado a x. Aqui, ela aqui, ó. Vezes a derivada da segunda, que está aqui. Ó. Tranquilo até aí? Joia. Então, se dá para simplificar alguma coisa? Se der para simplificar, como é o caso que nós fizemos, simplificamos esse x mais 1 por esse x mais 1 embaixo. O e elevado a x, pessoal, vai simplificar com e elevado a x. Vai sobrar x mais 1 menos 1. Aí, simplificando, sobra o x. Então, aqui, na verdade, o que eu quero dizer para vocês? Que tanto nesse caso aqui, ó, nesse primeiro aqui, que nós temos, se você chegar até esse ponto, aqui nós já simplificamos, né? E elevado a x vezes ln de x, vezes ln de x mais 1. Ou esse segundo caso, nós chegamos aqui, ó, x mais 1 sobre e elevado a x vezes e elevado a x mais 1 menos x menos e elevado a x vezes 1 sobre x mais 1 ao quadrado. Se você parar aqui, também está certo. É aquilo que eu falei para vocês. Se você substituir qualquer valor de x aqui, ou nesse resultado embaixo, x sobre x mais 1, a resposta vai ser a mesma. Agora, vai ter casos que você vai ter que desenvolver até chegar nesse último passo que nós fizemos. Outros não. No nosso caso da disciplina, só de você aplicar essa parte aqui já ficou correta, tá beleza? Tudo bem? E se eu tivesse uma função que tenha mais de 3 funções, que até agora trabalhamos com 2, se eu tiver uma função que tem mais de 3, então veja só, pessoal, como é que nós vamos fazer? Na verdade, essa daqui, se eu quisesse considerar, ela tem 3, tá, pessoal? Assim como a outra anterior. Ó. Essa aqui eu tenho a função ln, eu tenho a função e elevado a x e tenho a função x mais 1. Então, eu tenho 3 funções. Mas eu considerei a função 2 como nós já tínhamos visto a regra do quociente, eu considerei ela todinha uma função só, e elevado a x sobre x mais 1. Não tem problema,
ok? Vamos pensar um exemplo agora. Então essa função aqui é uma função que dá para a gente identificar mais, né, de duas funções. Por exemplo, se você pensar que eu tenho a função consequente, que eu posso chamar da primeira função, a função tangente, que eu posso chamar de segunda função, e essa função aqui, x mais 1 sobre x menos 1, outra função, que eu ainda posso dividir ela em duas, né? A função do numerador e a função do denominador, beleza? Então vamos calcular a derivada de cada uma separada. Na primeira, derivada de cossecante de u. A derivada da função cossecante é menos cossecante vezes cotangente. Como é cossecante de u, vai ser menos cossecante de u vezes cotangente de u. Agora, quem que nós estamos identificando como u? O u nós estamos identificando é isso aqui, é a tangente lá em cima. Por isso que nós colocamos ela aqui. Então, a derivada da função cossecante de u dessa função é isso aqui. Qual que é a outra função que nós temos? A derivada da função tangente. E eu falei tangente de w. Quem que eu estou chamando de w, pessoal? É isso aqui dentro, ó. X mais 1, x menos 1. Beleza? Joia. Então agora eu vou calcular. Derivada tangente é secante ao quadrado. Então vai ser secante ao quadrado de w, porque eu chamei w, não foi isso? Mas quem é o w que nós identificamos lá? Não é o x mais 1 sobre x menos 1? Olha ele aqui. E qual que é a outra função que nós temos? A função x mais 1 sobre x menos 1. Essa função aqui, pessoal, é uma função do tipo quociente, não é? Então eu tenho que aplicar a regra do quociente. Como é que é a regra do quociente? É a derivada da primeira. Qual que é a derivada de x mais 1? Não é 1? Vezes a segunda sem derivar, que está aqui. Beleza? Agora, qual é a derivada? Aí depois, é a derivada da primeira vezes a segunda sem derivar, mais a primeira, veja, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então eu tenho menos, não é isso? Ó, olha aqui. Então é a derivada da primeira vezes a segunda sem derivar, menos a primeira vezes a derivada da segunda. A primeira é x mais 1, que está aqui. Vezes a derivada da segunda. Qual que é a derivada de x, pessoal? De x é 1, não é? Beleza? Então, pessoal, só corrijam para mim aí, por favor. Aqui é 1, tá? Não é menos 1, ó. Aqui é 1. Então, olha só. Quando você simplificar isso aqui, o que vai virar, pessoal? Quando você multiplicar isso aqui, considerando, tá, pessoal, que esse negativo aqui é positivo, na hora de digitar eu digitei errado, a hora que você simplificar isso aqui tudo vai dar quanto? Menos 2 sobre x menos 1 ao quadrado. Não esqueça, tá? No lugar desse menos 1 aqui é 1. Bom, então eu já tenho a derivada da primeira, da segunda e da terceira. Se eu tenho essa derivada, pessoal, qual vai ser a derivada da função y lá em cima proposta? É o produto entre a derivada primeira vezes a segunda vezes a terceira. Porque a derivada de uma função composta é o produto das derivadas das funções que compõem. Então, eu identifiquei três funções, então vai ser o produto dessas três derivadas. E aí, substituindo esses valores, veja, derivada primeira, nós temos lá em cima, olha lá em cima, está aqui, ó. Pronto. Vezes a derivada da segunda. Quem que é a derivada da segunda? É secante ao quadrado de x mais 1 sobre x menos 1, vezes a derivada da terceira, que está aqui. Pessoal, apareceu esse índice de derivada aqui, mas na verdade foi na digitação, tá ok? Então é o produto da primeira derivada, lá em cima, vezes a derivada da segunda, vezes a derivada da terceira. E se eu tivesse mais uma função, teria outro produto aí, era só identificar, tá bem? Então, pessoal, era isso aí que a gente ia ver hoje sobre as regras de derivação, regra da cadeia ou derivada composta, que nós vamos trabalhar, tá beleza? Então, novamente, agradeço a vocês pela compreensão, por vocês estarem se resguardando em seus lares e que em breve a gente possa estar nos retornando às nossas aulas, tá bom? Um abraço a todos, que Deus abençoe a todos. Com Deus.